Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao Portal das Estrelas, onde nós vamos fazer a previsão mensal para o mês de agosto e nós temos aqui alguns momentos importantes e que podem ser também decisivos na tua vida e que no final eu vou apresentar e vou também te dar aqui algumas soluções para que tu possas também perceber aquilo que tu podes e deves trabalhar consoante estes dois momentos importantes que vamos ter neste mês de agosto, por isso fica até ao fim, tens ali umas boas indicações para ti que eu trabalhei e vou partilhar contigo. Então este mês de agosto é um mês onde nós temos principalmente aqui dois eclipses que intensificam sempre muito a energia e trazem portais, oportunidades, encerramentos com muita intensidade durante os próximos 6 meses. É um mês de Vênus porque nós vamos ter aqui provavelmente algumas reavaliações daquilo que é a nossa relação com Vênus, seja a nível de autoestima, relacionamentos, parcerias, a nossa criação, a nossa ligação com a matéria, por exemplo, e é um mês de Mercúrio, porque Mercúrio vai passar em 2 signos diferentes durante este mês. Então, vamos começar aqui por Vênus. Vênus vai entrar em Balança a 6 de agosto e é um signo onde Vênus se sente extremamente útil, porque fica em casa, fica no seu domicílio e quando o Vênus está em Balança é uma boa oportunidade para nós e nós vamos ver que Vênus vai olhar muito para estes temas neste mês de agosto. Relacionamentos, parcerias, negociação, questões de autoestima, de valorização pessoal, como é que eu olho para mim, com a minha relação em relação ao dinheiro. Então, de facto, é uma boa altura para nós trabalharmos as nossas relações, assim vai ser, porque nós já vamos falar sobre isso. É uma boa altura para eu trabalhar a minha imagem e lembrando que Leão está muito forte e Leão reforça a ideia da imagem, não no sentido de me vanglorizar, mas de me valorizar, de sentir que eu sou uma pessoa boa, bonita, capaz, elegante, com capacidades, que mereço ser feliz, que mereço viver, é obviamente nesse sentido. É também uma boa altura, Vênus em Balança, para tu poderes expandir, digamos assim, aquilo que são os teus círculos sociais, te abrir mais às pessoas, estares mais disponível e visível para as mesmas, e por isso a revisão daquilo que é as tuas parcerias, a tua ligação aos outros, a forma como tu própria ou tu próprio te posicionas nos relacionamentos é um período importante. Porquê? Porque Vênus, a 10 de agosto, vai fazer uma oposição a Neptuno. E Vênus, já vimos, fala de dinheiro, relações, parcerias, a justiça, a harmonia, e Neptuno fala de espiritualidade, fala de sonhos, fala de limites, mas também fala de muita confusão, de desorientação, de uma certa neblina, e isto aqui pode efetivamente trazer uma necessidade de observarmos como é que estão as nossas relações de momento, em todas elas, e que mudanças nós podemos fazer a partir daí. Porque Vênus em oposição a Neptuno obriga-nos a olhar para a realidade. Não quer dizer que seja com isso fácil, porque Neptuno traz sempre alguma confusão, alguma dificuldade em ter clareza, em ver as coisas. Há um certo sentimento também, às vezes, de idealização das relações ou das pessoas. Mas Vênus em oposição em Neptuno pede para que eu confronte aquilo que é a minha realidade relacional, desde logo comigo mesmo, com a minha autoestima, a minha relação com o dinheiro, com a minha autoestima e, obviamente, a minha relação com os outros. Ou seja, eu não posso fingir que as coisas não existem, não posso fingir que eu não estou a sentir determinadas coisas, eu não posso fingir que estou mal numa relação e que, e que posso continuar nesses mesmos moldes. Porquê? Porque Vênus vai fazer uma oposição também a Saturno a 21 de agosto. E Saturno fala-nos de responsabilidade, estrutura, compromisso, crescimento, karma. Portanto, ele vem trazer aqui alguma consciência profunda, séria, e obrigatória, digamos assim, porque é o senhor do karma, a olhares profundamente para as tuas relações, desde logo contigo mesmo e depois posteriormente com os outros. Então, quando Saturno e Vênus se encontrarem em oposição, vais olhar provavelmente para as tuas relações
e perceber se estas relações têm bases sólidas, se isto tem futuro, se isto pode crescer ou não, se estas parcerias há um sentimento de equilíbrio, de justiça e de harmonia muito típico de Vênus, se eu estou-me a valorizar o suficiente nas minhas relações, até desde logo comigo mesmo, na minha autoestima, se eu me valorizo até para com a sociedade, por exemplo, Saturno pode representar a sociedade, os outros, o meu trabalho, e por essa mesma razão nós vamos ser obrigados, convidados, a olhar para os temas da nossa valorização pessoal, da nossa relação connosco mesmo e se calhar também a nossa relação entre o dinheiro e o meu trabalho, porque Saturno fala de trabalho, vocação, Vênus fala de dinheiro. Será que eu estou a receber o justo, tendo em conta aquilo que eu faço, aquilo que entrego? Então vai ser aqui um período de grande reflexão o mês de agosto, até porque nós vamos sair do pico do verão, não é? E vamos começar cada vez mais a mergulhar dentro de nós, porque vamos entrar no outono e inverno, que são os momentos propícios de olharmos cada vez mais para dentro. Depois vamos ter Mercúrio em Leão, a entrar em Leão no dia 9 de agosto, e Mercúrio em Leão, as conversas, o ensino, a aprendizagem tornam-se muito mais ativas, fortes, enérgicas, por isso é um bom período para tu te expores mais nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, para te mostrares mais, para mostrares mais o teu esplendor, porque lembremos que Leão está muito forte neste período, e principalmente por Júpiter em Leão, mas também ter atenção aos choques, ao excesso de orgulho e às afrontas que Leão também tem de característica. Depois Mercúrio vai entrar em Virgem e aqui também fica muito confortável porque entra no seu domicílio e aqui é uma boa altura para tu reveres, pode ser como estamos mais perto, não é, do outono, também reveres aquilo que foi este teu período fértil de verão, o que é preciso reorganizar, o que é preciso reestruturar, o que é preciso melhorar naquilo que é o teu trabalho, naquilo que é a tua aprendizagem, naquilo que é a tua iniciativa e comunicação, que é característico, não é, da energia de Mercúrio. Depois nós vamos ter Marte em Caranguejo Câncer e é um local onde Marte não gosta muito de estar, porque ele fica aqui na sua queda, porque Marte é fogo, é ação, e em Caranguejo encontra muito o interior e a emoção, então não é um terreno fértil para Marte. Então a energia que estava em Gêmeos, Marte vai deixar de estar em Gêmeos e vai passar para Caranguejo Câncer. E o que é que faz Marte, por norma, em Caranguejo? Caranguejo Câncer? Faz com que nós guardemos mais as coisas, tenhamos mais dificuldade de nos abrirmos, de sermos mais vulneráveis, e isto faz com que Marte, que quer explodir, que quer ação, que quer ter impulso, fique mais resguardado. Só que é uma ilusão, porque é uma questão de tempo até a tampa explodir. Isso é o que acontece muitas vezes quando Marte está em Caranguejo Câncer, é guardar ressentimentos, as coisas mais para mim, ou eu me destruo, ou vou destruindo com isso, ou com o acumular das coisas acabo por destruir o outro com a pressão, com o excesso de acumular de coisas. Então, é uma boa altura para eu rever o meu lar interno, para eu rever as minhas lutas internas, porque Caranguejo Câncer fala da minha casa, por exemplo, e a nossa primeira casa é o nosso corpo, a nossa relação connosco mesmos. Então é uma boa altura para eu olhar para mim e perceber como é que estão as minhas lutas internas, que lutas internas eu tenho, que lutas internas também eu tenho em relação à minha família, à minha ancestralidade, e é uma boa altura também para eu olhar para esses conflitos e resolver essas mesmas situações, mas de facto Marte em Caranguejo Câncer traz sempre muita interiorização e necessidade de termos atenção para não acumularmos demais, para não explodirmos de forma inconveniente. Felizmente, depois no fim do mês, temos aqui um salto positivo, digamos, entre Júpiter e Saturno, digamos, o maléfico e o benéfico, só que vão estar a fazer um aspecto positivo no fim do mês, neste caso dia 31 de agosto. Então Júpiter representa a positividade, a abundância, a espiritualidade, as oportunidades, a força de andar para a frente, enquanto Saturno é a maturidade, não é a responsabilidade, fazer as coisas com pés e cabeça, com estrutura, terra a terra.
E eles fazendo um aspecto positivo, isto faz com que tenhamos a oportunidade de olhar para as nossas questões, para os nossos projetos, para aquilo que nós queremos fazer de uma forma mais construtiva e mais sustentável. Então, é importante que aproveitemos este período para crescermos e pormos as coisas a andar com pés e cabeça, com sonhos práticos, pragmáticos e lógicos para que consigamos então com estrutura de Saturno e avançarmos com fé Júpiter, possamos concretizar aquilo que são os nossos objetivos. Rever também uma boa oportunidade para nós revermos os nossos projetos e darmos ali um novo tom, não é? Aquilo que já foi criado de Saturno, e darmos uma nova luz, uma nova esperança, uma nova visão de Júpiter, e pormos também a atenção naquilo que são os nossos objetivos que não materializamos anteriormente, e que temos aqui uma oportunidade de fazer de novo, de construir coisas novas e dar aqui um novo alimento, um novo impulso. Lembrando que ambos estão em fogo, Júpiter está em Leão, Saturno está em Carneiro, portanto, a chama, o fogo, a ação, o movimento, o impulso estão enfatizados, não é? Enfatizados e dão mais possibilidades para que nós também nos lancemos para a vida. Os dois aspectos mais importantes deste mês são os eclipses. E os eclipses são sempre grandes pontos de viragem, grandes pontos de transformação, têm uma duração média de 6 meses, e nós vamos ter dois neste mês de agosto, em Leão e em Peixe. Nós vamos ter a Lua Nova em Leão, a Lua fica próxima ao Sol. No caso de um eclipse, o que é que acontece? A Lua fica entre o Sol e a Terra, portanto é a Lua que fica no meio dos outros dois. E o que é que isto acontece? Isto faz com que nós tenhamos aqui novas oportunidades, novas possibilidades de vivermos aquilo que é a nossa autenticidade, que é o Sol que nos transmite isso, não é? Então o signo de Leão, que fala do eu, que fala de Deus, que fala do meu brilho, que fala da minha capacidade criativa, da minha capacidade de brilhar, vai estar muito enfatizado, e isto faz com que, lembrando que Júpiter está em Leão, faz com que tenhamos aqui, de facto, uma oportunidade este ano de estarmos mais alinhados com aquilo que é o nosso propósito, com aquilo que é a nossa verdade, com aquilo que é a nossa vontade, porque é isso que Deus nos está a pedir, para nós sermos a nossa luz e vivemos a nossa luz. Então nós temos que perceber quem é que nós somos, desenvolvemos o nosso talento criativo, desenvolvemos a nossa expressão individual, que é isso muito característico de Leão, sabermos liderar, não termos medo de liderar, não termos medo de nos mostrarmos, e por isso também limitar aquilo que é a necessidade de aprovação dos outros, do mundo, de reconhecimento, mas isto só desenvolvendo uma nova autoestima, ou reforçando ou melhorando a nossa autoestima e valorização pessoal. Para te ajudar, vou partilhar aqui contigo alguns convites onde vai ocorrer esta lua nova em Leão. Portanto, vais ao teu mapa e perceber em que casa está Leão. Se for na casa 1, há uma nova identidade a surgir, há uma mudança de vida a surgir, porque isto também vai bater, não é? Com a mudança de Júpiter em Leão. Portanto, quem tem Leão este ano é de aproveitar, porque Leão é de facto um signo que está muito favorecido durante este ano, e é aproveitar essa benesse que não acontece sempre. Se for na casa 2, então é importante eu trabalhar a minha valorização pessoal e também trabalhar a minha valorização, ligação e relação com o dinheiro. Por exemplo, aos bens materiais. Se for na casa 3, que novos projetos, que novas aprendizagens, que novas formas de comunicar eu posso efetuar nos próximos meses, mais ou menos 6 meses. Se for na casa 4, como é que eu posso ter uma melhor relação, uma relação mais luminosa comigo mesmo, e também que tipo de luz é que eu posso levar para a minha família, para os dramas familiares, para as questões familiares. Se for na casa 5, como é que eu me expresso melhor, como é que eu assumo melhor o meu poder pessoal, como é que eu me mostro mais e estou mais visível para o mundo. Se for na casa 6, que tipo de novas luzes eu preciso dar às minhas profissões, às minhas funções,
que tipo de reorganização, quer do corpo, quer da saúde, quer da nutrição, eu também posso fazer. Na casa 7, olhar para as minhas relações, o que é que eu preciso ver, o que é que eu preciso iluminar naquilo que se calhar eu não posso não estar bem a ver, ou que precisa de um novo olhar, uma nova perspectiva. Estou-me a valorizar ou não nessas mesmas relações. Na casa 8, uma transformação profunda, não ter medo de abraçar a minha sombra, porque a luz está comigo, Deus está comigo. Então eu liberto-me do velho e permito-me renascer como uma nova fênix. Na casa 9, que tipo de expansão a nível de ensino, de descobertas, de conhecimento, de crenças, eu também posso alcançar um novo ensino, um novo estudo, uma nova forma de ver a vida. Se for na casa 10, que tipo de avaliação na minha carreira eu preciso ter, ou seja, o que é que eu posso olhar de novo ou fazer de novo na minha profissão barra função, não é necessariamente uma mudança de trabalho, mas pode ser uma mudança de estrutura de trabalho, uma mudança de funcionalidade de trabalho, uma mudança de forma de trabalhar. E como é que eu posso também aparecer mais? Porque o Leão pede para assumirmos o palco da vida. Na 11ª casa, sonhar alto, concretizar os nossos objetivos, perseguir os nossos sonhos, não ter medo de me relacionar com pessoas, de estar visível para as pessoas, de contactar com as pessoas. E na 12ª casa, o fim de ciclo que se aproxima e que eu estou a encerrar uma mudança pessoal e profissional, ou pessoal e interna, e no caso um processo de cura que provavelmente estarás a fazer, ou tens vindo a fazer, e que pode encontrar aqui uma nova luz, uma nova reflexão e um novo poder. Se for no caso do eclipse lunar, que nós vamos ter em Peixe, dia 28 de agosto, isto quer dizer que a lua cheia quer dizer que a lua está num signo e o sol está noutro, neste caso Peixe em Virgem, a lua em Peixe e o sol em Virgem, e isto faz com que, no caso de um eclipse, já seja a Terra que fica entre o sol e a lua. Então é como se a lua recebesse a nossa sombra e nós recebêssemos, no caso do eclipse solar, a sombra da lua. Então, a lua cheia é sempre importante para revelações, tomadas de consciência profundas, para nós também culminarmos, finalizarmos alguns projetos, para termos também um novo alento, uma nova esperança. E estando ligados a Peixe, obviamente nós falamos de intuição, espiritualidade, conexão com o inconsciente, com o invisível, libertar-nos de velhas prisões, de velhas crenças, de velhas estruturas, de velhos eus e, acima de tudo, também entregar e confiar naquilo que é o fluxo da vida. Porque Peixe, como fala muito do invisível e daquilo que não é palpável, faz com que nós tenhamos a necessidade de nos agarrarmos mais à fé, vamos dizer assim, ao invisível, e deixarmos também que os astros nos ajudem naquilo que é a vivência da nossa vida e o alcançar dos nossos objetivos. Então, para te ajudar, onde encontrares Peixes, vai ser onde vai estar a Lua nessa altura e onde vai estar enfatizado as mudanças. Se for na casa 1, há uma libertação de uma velha identidade ou uma nova forma de estar na vida. Se for na casa 2, é importante que te libertes de velhas prisões, velhas crenças em relação ao teu valor e à valorização terrena. Se for na casa 3, é importante que ouças mais a tua intuição, que estudes mais temas também ligados à espiritualidade e converses, fales mais com o teu interior. Se for na casa 4, obviamente há aqui um peso emocional familiar muito grande, então eu tenho que fazer as pazes com o meu passado, com a minha família. Isto não quer dizer que eu tenha que falar ou voltar a falar com alguém, é tudo um processo interno, mas de facto a libertação do passado é uma necessidade para que eu também possa viver no futuro de uma forma mais leve. Na casa 5, não ter medo de viver a minha autenticidade, a minha sensibilidade, ouvir o meu lado inspirador e criativo, que estará muito fértil, porque a Lua também nos fala de terrenos férteis. Na casa 6, ter atenção àquilo que nos esteve ou está a desgastar, naquilo que é o meu trabalho, naquilo que é as minhas rotinas, naquilo que é a saúde e nutrição do meu corpo. Se Peixe se encontrar na tua casa 7, então é mesmo importante que olhes para as tuas relações e percebas
que tipo de fins, que tipo de clareza, que tipo de objetividade é preciso dar às relações, porque é importante trazer equilíbrio às mesmas. No caso da casa 8, o que é que nós temos? Temos um profundo convite de mudança emocional, onde há um encerramento do ciclo de medos, de escassez, até mesmo de escassez, de dependência, e é importante libertarmos desses movimentos. Na casa 9, uma forma nova de ver o mundo, como é que eu posso encarar uma nova filosofia, ter uma nova perspectiva, ter um maior também desenvolvimento pessoal e espiritual. Se for na casa 10, nós temos aqui a necessidade de encerrar ciclos de trabalho, de redefinir aquilo que é o meu propósito, a minha vontade profissional e vocacional. Não quer dizer que eu tenho que sair do trabalho, mas será que eu também não posso estar a fazer algo novo, mais ligado, mais conectado àquilo que é a minha essência? Lembrando que Leão está forte, eu tenho que estar mais identificado e ligado com aquilo que eu sou. Na 11ª casa, libertar-me daquilo que já não faz sentido, que já não está a ter sustento, que já não está a ter, já não está a ser efetivado, para que eu possa abrir novas portas, novos horizontes e novos mundos. Se for na 12ª casa, obviamente o trabalho interno, espiritual, de conexão, diria também de algum isolamento e retração num bom sentido, para me poder conectar à vida e ao cosmos. Então, neste mês de agosto, nós temos aqui muitas possibilidades. Leão, mais uma vez, está forte. O convite a assumir quem tu és, o teu palco, as tuas capacidades, as tuas características, não ter medo de brilhar. Vem-nos falar de eu reavaliar aquilo que é também a minha relação comigo mesmo, com a minha valorização pessoal e autoestima e, consequentemente, a minha relação com os outros, com o dinheiro e com o mundo material. E depois temos aqui este aspecto dos dois eclipses, onde o eclipse solar enfatiza a necessidade de eu brilhar nessa casa, e no lunar, no caso de peixe, para eu encerrar ciclos, trazer uma conexão maior comigo mesmo, ouvir a minha intuição e o meu interior. Já sabes que se quiseres desenvolver mais sobre ti, sobre o teu mapa, é só enviar uma mensagem para podermos então aprofundar o teu mapa, e terei todo o gosto em fazê-lo. Então, muito obrigado por estares aí e até ao próximo mês.